Oiê. Se tiver pergunta para fazer para ele, você me manda, hein, Sidó? Já já eu chamo ele. Luísa! Oi, Tatá. Tudo bem por aí? Gente, eu tô com a mão suando. Vocês não fazem ideia. Luísa, sua linda. Te amo, saudades de você. Ai, Cida. Fabi. Oiê. É, a mão fica suada. Tantas coisas, né, pra gente discutir, aí a gente fica cheia de vergonha. Eu sei, Alça, não tenho dúvida disso. Não tenho. É verdade. Oi, gente, só gente querida. Isso me ajuda. Vai ser bem boa mesmo. Tem muita conversa legal aí pra gente discutir. Gabi, quanto tempo não lhe vejo, menina? Ana Luísa. Obrigada, minha querida. Filha! Saudades, Gabi. Depois mande notícias de como tá a sua vidinha profissional, tá? E a vida pessoal também. Esperar, tô esperando ansiosamente. Olha que o nosso convidado chegou, nosso querido e esperado, Rosa, Renata. Oi, gente. Adi. Olá, José Roberto Toreiro. Tudo bem? Certo. A gente não consegue te ouvir Ih, o que será? agora. Vendo? Agora sim, tá acompanhado. Agora deu. Bati. Tudo bem? Olá, seja bem-vindo. Tá. Se cortar muito, eu posso usar o celular da minha esposa, que é melhor que o meu. Senão, vamos nesse aqui mesmo. Tá bom, a gente vai testando também. Estou aqui na experiência.
Olha, antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, em nome da escola. Você é um autor aí que a gente acompanha bastante. É um dos nossos autores que a gente diz que são os perseguidos. A gente vai conversar sobre isso também. Quando eu soube que era você, que a minha primeira live ia ser com você, eu fiquei super feliz, principalmente assim por toda a sua obra, mas porque você é conterrâneo da gente, e isso me traz muita alegria. Assim, estou super nervosa, tenho que te dizer assim que para mim é uma grande honra, mas eu estou bastante nervosa, mas eu espero que seja um papo bom para todo mundo. É, Oi, Matias, tudo bem? Sim, tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, né? Sobre criatividade. Eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua experiência nesse período de quarentena, se você está conseguindo criar, tanto para infanto-juvenil quanto para outro segmento. Como é que está essa vida aí nesse isolamento social? não está terrível, né? Porque eu estou treinando para isso há uns 25 anos, né? Eu trabalho em casa, tá? Com pouco tempo de trabalho fora, né? Para escritor acho que é mais fácil, menos dolorido. Ah, o que tem é que assim, diminuir o tempo, né? Porque você tem que varrer, lavar louça, lavar roupa, consertar banheiro, tem atividades inesperadas, né? E tem a escola do Matias, que agora é em casa e sempre um dos dois acompanha. Então tem isso, sobra menos tempo, né, para escrever. Mas como eu sou do tipo madrugador, assim, eu acordo às 6, hoje às 5 em ponto e tal, então eu tenho uma manhã muito boa para trabalhar, né? O Matias acorda umas 10h30, então eu tenho um tempo bom. Nesse primeiro tempo é que eu. E eu geralmente eu gasto mesmo o melhor tempo, o tempo da manhã, que eu acho que eu estou melhor, assim, meu cérebro funciona melhor, aí eu gasto para as coisas mais criativas. Ah, né? Por exemplo, agora eu estou fazendo uma coisa chamada Quarenteninhas, que são microcontos no Facebook com crianças, sobre a quarentena. Eu já vou comentar sobre elas, eu tenho acompanhado. Eu faço também uma coisa chamada Diário do Bolso, Sim, que é um falso diário, como se eu fosse o Bolsonaro, tal, o que, que ele pensa, o que ele acha, o que, que ele explica. E fora isso, tem um livro para adultos que eu estou fazendo já há bastante tempo, 5 anos, 6, que agora a gente está na última versão. É um livro em dupla com Marcos Aurélio Pimenta. Então tá bom, não tá ruim não, sabe? Tá dando tempo ainda. Essa minha manhã comprida geralmente resolve. E depois, pingadinho, tem algumas coisas também. muito bom. Eu ia te perguntar sobre essas quarentinhas que você tem feito, mas a Renata acaba colocando aqui se essas crianças que você coloca lá, se elas existem de fato, e como é que é o teu processo de criação desse produto que você está fazendo aí nesse período de quarentena. É muita observação, né? Conversa com amigos, tal, para ver o que acontece com as crianças. E todo dia vem uma história, né? Muitas vêm aqui de casa mesmo, né? Por exemplo, o Matias, por exemplo, gosta muito de um pijama. Então a história de hoje veio por conta disso. Porque as crianças estão ficando de pijama o dia todo, né? E As crianças e os adultos, né? eu acho que virou a peça principal do nosso guarda-roupa. Pois é. Ah, então é muita observação. E aí inventa alguma coisa distante, né? A observação também nunca basta, porque a realidade falta uma redondeza na realidade, né? Assim, um sentido e tal. Então, às vezes precisa, às vezes não, sempre precisa dar uma arredondada, tirar um pedaço, acrescentar outro, né? E da onde partiu essa ideia de fazer as quarentinhas para as crianças? Primeiro eu fiz uma para adultos, chamada Quarentenas. Eu já estou, puxa, eu entrei em quarentena lá pelo dia 15 de março.
Então, dá quase noventena já, né? E quarentena. Geralmente a gente escreve sobre aquilo que mais pensa, né? Por isso que eu faço o Diário do Bolso, por exemplo, alguns livros, romances históricos, porque eu gosto muito de história e tal. E a quarentena, você está vivendo uma coisa estranhíssima, né? Você não pode sair de É verdade. mundo, é uma coisa esquisita. E aí achei que tinha umas histórias boas para contar e comecei a fazer a quarentena para adultos, que foi ótimo porque me obrigava, né, a trabalhar todo dia, a escrever todo dia. E eu acho que escrever todo dia faz muito bem. Acho que é meio obrigatório assim, para o escritor, sabe? Todo dia escreve um tanto, tal, revisa. E aí me obrigava e acabou que sobraram histórias, né, na quarentena. Eu fiz 40 histórias, aí parei. Mas aí deu uma saudade. No finalzinho das quarentenas eu já comecei a pensar em fazer umas quarenteninhas, porque eu via muita história com criança, né? E aí acabei a quarentena, dei uns dias e recomecei com as quarenteninhas. Muito legal. A Fabi está dizendo que foi também um pedido intenso dos seguidores, que era um respiro aí no meio desse isolamento que está cada vez mais pesado, né? Às vezes tem histórias muito tristes, né? Ah, Sim, mesmo nas quarenteninhas, tem histórias tristes e acho que ah, vai ter mais, né? Acho que só vai ter mais daqui para frente. Acho as é, coisas mais tristes, né? Ah, é verdade. acho mais mortes, mais doentes. Acho que vai ser bem pior daqui para frente. Então tem umas histórias bem tristes, mas mesmo olhar a tristeza com uma certa, de um certo jeito é bom, né? Sim, sim. E talvez mudar o olhar mesmo, né? Trocar o óculos aí pelas coisas que a gente está por vir, porque não tem muito para onde a gente correr, né? A Renata está dizendo que esse tempo de isolamento, você pensa em outro projeto depois das quarentinhas? Que veio a quarentena, agora as quarentinhas, Não, e para depois? é, Não? tem. Depois das quarenteninhas, não tem não. Aí eu vou, quer dizer, eu vou editar uns livros, né? Vou editar o Diário do Bolso, quarentenas, quarenteninhas, digitalmente mesmo. Tem esse livro de adultos que eu estou acabando, mas acho que daqui a um mês vai dar uma solidão grande, porque aí não tem projeto não. Oh, meu Deus. Então a gente vai pensar em alguma coisa aí para te ajudar. Olha, tem alguém aqui dizendo que amou o dia que o diário relatou a frustração do Trump, que falou que o Brasil virou um mau exemplo. Aquele dia Então são as referências. o pessoal gosta muito quando o bolso está triste, né? Sim, Estava inconsolável, porque será, né? né? Muito bom. Toreiro, posso te chamar de Toreiro? Desculpa, Como chama? posso? Então tá bom. Vou me sentir um pouco mais à vontade, assim, tirar um pouco dessa formalidade. Lá na escola, no colégio Átrio, eu trabalhei em sala de aula, estava como professora, e era professora de quinto ano até o ano passado, e a gente tem uma prática de literatura, de leitura literária para as crianças dentro da sala de aula, além do espaço da biblioteca, né? A gente chama de ciranda de livros. E aí, há uns anos atrás, a gente tinha dentro dessa ciranda um livro seu, que é o Nonô Descobre o Espelho. E aí chegou um aluno, que ele era de outra escola, chegou já direto para o quinto ano, e falou para mim assim, mas eu tenho outros livros dessa série. Eu falei, é uma série, eu não sabia até então, né? Aí ele falou, é uma série, eu tenho quase todos, eu só não tenho o que tem na escola. Eu falei, pode me trazer então. E aí a gente virou um deleite para as crianças, todos os livros dessa série. E aí eu queria que você contasse para a gente esses livros, do que eles são, porque eles fazem parte da leitura das crianças, a faixa etária de quinto ano são uns 10 anos. Um pouquinho sobre essas histórias e da onde surgiu essa ideia. Acho que ele saiu.
Vou guardar, Toreiro caiu. Vou esperar um pouquinho aqui. Quem tiver perguntas, pode fazer, que eu anoto aqui, hein? Ver se ele aparece aqui. Estou colocando ele de volta. Já está entrando. Oi? Caiu. O meu telefone é antigo, ele esquenta. E aí ele. Ah, Então, entendi. Não, tá tudo certo. acho que talvez. Então vamos lá. Eu estava falando, não sei se você ouviu tudo, né? Então a gente tem essa. E aí o aluno trouxe, virou assim uma febre. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse processo de criação, dessas histórias, para quem não conhece, poder conhecer um pouco dessas obras que fazem parte do nosso acervo permanente da escola. Bom, a coleção Fábrica de Fábulas, ela nasceu com Chapeuzinhos Coloridos, né? Foi o primeiro livro. Nasceu com Chapeuzinhos Coloridos que eu fiz para o blog do Lelê. Eu tinha um blog do Lelê no UOL, quando eu escrevia para criança e tal. E aí lá eu escrevia as historinhas de Chapeuzinhos Coloridos, só para lá, gostei. Mas depois eu chamei o Marcos Aurélio Pimenta, com quem eu já fiz mais de 20 livros e tal. A gente retrabalhou, entregou para o Objetiva e a Objetiva publicou. E eu gostei muito de escrever para criança, né? Eu tinha escrito há 12 anos, por aí, chamado História de Futebol, mas para Sim. Tá travando, Toreiro. A gente. 6 a 8, assim, eu não tinha escrito. Aí achei muito as crianças. E aí Aqui travou. deu certo. Vou avisar. Ah, muito bom. Só queria garantir. Fez muito bem. Ele é o meu diretor de. Muito, né? A gente começou em escolas. E em escola é uma coisa muito divertida, né? Eu e o Marcos gostamos muito de escola. A gente vai pública, particular, a gente vai direto em escola. Aí a gente gostou, começou a fazer mais. E aí virou uma coleção. Porque é uma brincadeira muito boa também. Né? De Sim. mexer em histórias já consagradas e tal. E foi mudando o jeito. São 6 histórias inteiras. Lilás, Chapeuzinho Preto, Chapeuzinho Branco e tal. Mas depois a gente fez o Patinho Feio, que não era patinho nem feio. Que aí tem um começo e 11 finais. Aí a gente gostou disso, fez os 33 Porquinhos, que são é um livro cortado e você consegue misturar os porquinhos, os 33. Então dá mais de histórias diferentes. Aí teve a Branca de Neve e as 7 versões, que é outro tema. Os 8 pares de sapatos de Cinderela, que ela vai com 8 sapatos diferentes, e aí acontecem coisas diferentes, né? Tem o patins, o de cristal mesmo, o de balé, o tênis, o chinelo havaiana, né? A gente continua fazendo, um por ano, um a cada 2 anos, né? Fora os romances históricos. Mas foi ótimo, foi uma coisa muito divertida na vida como para criança de 6 a 8 anos. Então começou, se eu entendi, essa história de escrever para criança começou dessa pesquisa de ter ido dentro de escolas e aí saíram os outros livros, é isso? É isso. Começou com o Chapeuzinho. Porque eu ia te perguntar, que essa era a minha grande curiosidade, assim, muitos dos seus livros, aí tirando a questão dessa série do Nonô, da Noná, muitos dos seus livros têm uma temática dos contos de fada, e aí você recria a história, né? Ela tem um outro contexto, mas aí dos Chapeuzinhos Coloridos, da Branca de Neve, as 7 versões. Então, partiu dessa história de estar dentro das escolas. Mas por que os contos de fada?
Acho que é porque eu Tá gosto do, travando, Torino. né, Tá bom, MR Barbie. Acho que dá mais certo. tá bom. Vou tentar aqui, rapidinho. Ok. A gente vai esperar um pouquinho, ele tá travando, vai trocar de telefone. Quem tiver perguntas, por favor. Agora eu consigo ler, porque com ele eu fico focada nele. É, os livros dele são muito bons e todas as crianças gostam. Tem algum outro livro que vocês conheçam? Agora sim. Agora, ela também é Maria Rita, É, José, é o José nome que eu Roberto. mais falo na vida, né? Eu não acredito. Agora eu olhei e falei, será que é isso? Será que eu entendi direito? Você falou MR Barbieri? O meu login também é MR com meu sobrenome, né? Eu olhei Maria Rita e falei, nossa, que coincidência feliz. Bom, enfim, a gente estava falando lá dos livros de contos de fada, e aí você estava começando a dizer que você gosta muito desse gênero, é isso? É, desde pequeno. Eu lembro que dos primeiros livros que eu li foram de contos de fadas e tal, né? E acho que as primeiras coisas que você lê, principalmente as primeiras coisas que você gosta na vida, ficam marcadas, né? Você repete aquilo de algum jeito, tal. Então, por exemplo, eu gostei muito de um livro chamado Beleza Negra, que é uma autobiografia de um cavalo. Então, talvez por isso eu goste muito de primeira pessoa, de escrever em primeira pessoa, e é uma primeira pessoa meio esquisita, assim. Até hoje no Diário do Bolso é o que eu faço, né? Eu escrevo em primeira pessoa. E livros para adultos, o Chalaça, o Terra Papagaio, também é isso. Né? Esse é o seu estilo de escrita aí, o É, teu é uma característica da sua escrita. é. E imagino que seja isso, imagino que seja um pouco desse gosto infantil, né? Eu gostava muito de contos de fadas, tinha uma coleçãozinha bonita, aí acho que tem também Acaba. o problema de eu ser jornalista, né, originalmente. Então eu não consigo escrever do zero. Eu preciso ter algum ponto de partida. Seja o personagem real do Chalaça, por exemplo, seja a história real de uma história de futebol, que é um garotinho que jogou com o Pelé, o Zusa, um garoto grosso que jogou com o Pelé. Né? Eu preciso ter alguma coisinha de realidade. Aí dá certo, aí fica bom. Aí eu consigo. Então, esse é o seu ponto de partida de criação. Você pode dizer que poderia ser uma dica para as crianças, para os nossos alunos em produção de escrita, que partir de algo que já se conhece ajuda. Eu acho que se me deixa, sabe, redação livre, eu tinha horror à redação livre, né? Tema livre, nada, não, me obriga a alguma coisa, eu preciso, sabe, ser mais fechadinho e tal. Eu lembro que quando eu estava na sexta série, estudava aí no Lourdes Ortiz, em Santos, tinha uma Uhum. professora muito boa de português, e ela usava um livro chamado Criatividade, um livro grandão, azul. Toda sexta-feira a gente usava esse livro e eu adorava, né? E ele sempre fazia isso. Ele dava um mote, sabe? Ele dava o final da história, você tinha que fazer o começo, ele dava o começo, você tinha que fazer o fim. Dava o personagem, você inventava uma história. Dava trecho do Aham. diálogo e você inventava o resto. Então, acho que eu também fiquei treinado para isso. O tema livre me tortura, mas se eu tenho um foco, um ponto de partida, aí fica muito mais fácil. Muito legal. A Fabi perguntando de vermes, que ela adora, e da onde surgiu a ideia, ela usou, vou usar aspas aqui, louca e totalmente apaixonante.
Esse é diferente. Os vermes quem narra é um verme que mora dentro de um político, passeia pelo corpo desse político e tal, e conta o que ele faz, né? O político faz e o que o próprio verme faz. Eu gosto muito de política, então eu queria contar, mas mesmo nesse que é mais doido, eu não consegui sair do nada. Então eu fui várias vezes para Brasília, entrevistei vários políticos de direita, de esquerda, vários jornalistas, né? Frequentei os lugares, né? No Senado, na Câmara, sabe? E foi bem divertido. Na época eu era colunista de futebol na Folha, então muito deputado que gostava de futebol me recebia e conversava comigo, né? E se abriam assim inesperadamente e tal. Então, mesmo nesse que é um livro mais doido, narrado por um verme, eu precisei sair de fatos reais, né? Muito interessante. Eu queria, chamando aí para essa questão de como é o seu processo de escrita e de criação das suas obras, você tem um curso de escrita, se eu não estou enganada, nas minhas pesquisas. Foi lançado E como é hoje. como é que ele se dá? O que acontece nesse curso? É para criança, é para adulto? É para O que você mostra? O que acontece ali nesse curso para ajudar no processo de escrita? ah, ah, bom, todo curso de escrita é um pouco estranho, porque cada um faz de um jeito, né? Então, o que eu digo é o jeito que eu faço e que eu sei que muitos escritores fazem também. Eu acho que eu faço do jeito mais tradicional e tal, né? Que é... eu tento explicar miudinho como que eu faço, né? Desde o começo. Aí depois, como que eu organizo essa ideia, né? Que eu não acredito muito em inspiração pura, sabe? Eu tenho que escaletar, saber como acaba a história. Claro que nunca vai dar certo, né? Eu faço um planejamento que dá sempre errado. E é para dar errado mesmo, é só para você não saltar no ar sem paraquedas. Como que eu faço essa escaleta, essa preparação e principalmente como que é a reescrita, que o meu método, e da maioria dos escritores, é a reescrita, né? Não existe isso de você escrever uma primeira vez e ficar bom, né? Até hoje. Eu fiz mais de 40 livros e não tem jeito. A primeira vez que você escreve fica ruim, sem esperança. Aí vai melhorando, você vai tendo ideias pequenas e grandes, mudando a história, mudando o verbo, se acertando, né? E aí vai melhorando. Mas espero que as pessoas gostem, assim. Não só para as Acho que revisões congelou. de caráter de reflexão sobre a língua, né? Mas são as revisões do próprio texto para lapidar essa história, né? Porque sempre dá para melhorar, né? E a gente também faz as orientações de criar um roteiro, de saber por onde vai se dar essa história, e aí, mesmo que ela mude, pelo menos você tem um ponto. Você sabe o caminho que você quer seguir, manter um planejamento para não se perder no meio do caminho, né? É fundamental. E a reescrita, e que Olha, aluno detesta, pode falar, pode. né? Aluno odeia reescrever, porque. É, Né? Mas aí é que é o mais divertido. Isso que eu acho. Eu detesto escrever a primeira vez. Aí é um trabalho, assim. Tem cara de trabalho. Depois não, depois é bacana. Depois é acertar piada, acertar o verbo, o personagem, né? Aí eu acho muito bom. Acho que o difícil é fazer o cara entender como é bacana a reescrita, né? Que é a parte mais divertida é, mesmo. Ele sofre na primeira, depois é fazer mais piadas e tal. Acho bom. muito bom. A Simone está perguntando se o diário é escrito de primeiro ou se você reescreve ele. Reescrevo sempre, né? De primeiro eu nunca acerto. Nem no futebol, nem na literatura. É um grosso assumido. E quando eu escrevo. Aqui, às vezes, eu escrevo várias vezes no mesmo dia. E às vezes eu escrevo um dia
e refaço no outro, ou mais duas vezes. Eu escrevo mais dá resultado também. Eu vejo que tem essa Ah, coincidência que não é coincidência, né? Mas o texto trabalhado mais vezes, que dorme, ele fica melhor. isso é muito importante, né? Dar uns dias até para a cabeça dar uma descansada, porque fica viciada, né? Fica, Com aquilo que já foi escrito. é. Então é importante dar esse. A gente sempre diz isso na escola, eles não entendem, eles falam, não, vamos acabar logo, a gente não, vamos dar um tempo, isso vai melhorar. E eles curtem os produtos finais que eles produzem, mas é um trabalho árduo de escrever, né? Não é uma tarefa simples. Não, é árduo, mas é divertido, né? É um árduo bacana. Sim, Mas, sim. e eu gosto tanto, no começo, nos primeiros livros, né? No Chalaça, no Terra, eu nem parava de revisar. O livro ficava pronto, eu relia, tinha palavrinha se eu queria mudar, tá? Ficava mudando até que o editor falou, olha, Torino, não dá, não dá. Senão vai gastar uma fortuna reeditando, reeditando. Aí eu entendi e agora só muito raramente eu faço isso. Tá? Muito Mais bom. fácil. Eu acho que não tem jeito, né? Enquanto você tiver com ele ali sem estar impresso, você vai ter sempre algo para mudar e para melhorar, né? Não faz sentido ser diferente, né? Mas mesmo impresso, por exemplo, os 33 porquinhos, esse ano saiu uma edição nova bem diferente. É É, mesmo. e uma coisa Você pode contar para gente? a gente leu o livro e achou que ele tinha que ser mais curto, para a criança brincar mais com as várias histórias. Né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É esse aqui. Ah, essa é a edição nova. Essa é a velha. Ah, Então a outra, eu conheço uma página um pouco mais colorida. você conhece a nova. Mas Ah, tá. é, por dentro é o mesmo formato, né? É um livro recortado. Deixa eu ver se dá para mostrar. Sim, Né? não, ele é maravilhoso. E aí a gente achou que o texto estava muito grande e que a criança jogaria menos, porque teria que. Então a gente tirou Entendi. 2 linhas de cada parágrafo, não é muito assim, mas acaba fazendo uma diferença e ficou melhor. Sim, E isso 7 anos que legal. depois de lançar. É um outro contexto também, um outro olhar, né, para a mesma história. Porque naquela época ele estava ótimo. E a gente muda, né? E É isso, muda o nosso gosto. Né? é mesmo. Então, perguntando sobre sua paixão pelo futebol, você também já deu umas dicas aí. Conta pra gente então um pouquinho sobre essa paixão, como é que você transpõe isso para sua escrita. Bom, eu nasci em Santos, né? No ano que o Santos foi bicampeão mundial, meu pai torcia pelo Santos, então eu virei santista. Quando eu tinha 15 anos, o Santos tinha um time brilhante com Vitor, Nelsinho, Joãozinho, Neto e Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Ayrton Iripita, Newton Batata, Juari e João Paulo. Foi o time campeão paulista de 78. E aí esse time pegava o ônibus, ia até a Vila Belmiro, via o jogo, voltava para casa, sabe? Toda quarta, todo domingo. Era uma felicidade, era um time lindo, muito ataque, muito gol. Aí apaixonei, né? Nunca joguei bem. Até então você não era apaixonado, só tinha um encanto. É, sempre me esforcei muito, fui um jogador medíocre, né? Mas esforçado e tal. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto, na verdade, eu acho mais do Santos do que de futebol. Olha, estão te perguntando se você escreve poesia também, ou só prosa. Eu já escrevi algumas, mas só para consumo próprio, né? A poesia pede um derramamento assim que eu evito um pouco, sabe? Tanto que para escrever mesmo esses, tem um eu poético, eu invento um cara que escreve. Em alguns livros tem um pouquinho, né? E tem um livro que é
O Pequeno Rei Parque Real, que é em versos. Mas só esse. Dos 42 que eu fiz até hoje, só um que é de poesia. É. Mas tem Muito legal. no Terra Papagaio, tem uma no Chalaça, né, que fazem parte do livro, do personagem, e não são sérias, né? Não são um revelar da alma, uma coisa assim. É uma piada que eles estão fazendo. E tal. Muito bom. É, eu queria que você contasse. Na verdade, assim, a gente no ambiente escolar é um grande desafio a gente fazer o incentivo da leitura literária, do ler pelo prazer de ler, né? Não só para que a gente formalize um conhecimento ou algo que esteja inserido dentro do currículo, né? A gente trabalha diversos gêneros textuais em diversas faixas etárias, mas o nosso, eu digo como um todo, né? Você fazer esse incentivo, porque a gente também precisa do adulto ser esse modelo de leitor, né? Tem que ser um leitor, tem que ser um modelo de leitor para a gente poder construir novos leitores, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, viu, Matias? Como isso acontece dentro de casa com o seu filho, para que ele também tenha aí essa paixão pelo o ler, pelo prazer de ler por ler. Uhum. Ah, bom, eu acho que uma coisa que as escolas fazem muito, né, é obedecer uma certa obrigação de ensinar isso ou aquilo. Eu sempre cito o José de Alencar, né? Claro que sei lá, no secundário, né? Você tem que ler o José de Alencar é muito dolorido, né? Porque ele envelheceu. Machado de Assis talvez não, talvez. Eu lembro que quando eu li no segundo colegial, eu gostei do Machado. Não entendi muito, né? Mas já gostei, já Sim, tinha humor, já tinha uma maldade diferente. Quando eu li o José de Alencar, sim. puxa, foi um sufoco, foi difícil. Acho que aí a gente perde muito leitor, sabe, nessa época dos 15 em diante, dos 14. Porque também se está cheio de hormônios, né? Que é da vazão a esses hormônios e Sim. tal. E obrigam você a coisas chatas, né? Talvez fique difícil. Eu lembro que eu tive que ler o Kafka, né? Com 14. Eu odiei. Não entendi nada. Não, não, É uma não barata ou não é cabia, uma né? barata? Né? Então, acho que o mais importante é fazer o cara gostar. E aí é conhecer o gosto dele, experimentar muitas coisas, né? Talvez ele se apaixone por ficção científica, onde tem escritores espetaculares, né? Com certeza. Talvez ele goste de humor. Foi o meu caso, por exemplo. Né? Eu lembro que em Santos tinha aquele Cine Atlântico, né? Lá no Gol. Sim, E lá tinha uma siciliano bem grande. Aí eu ia lá, ficava, abria um livro, abria outro, ficava vendo ali. Vou comprar um só, né? Então eu tinha que acertar na escolha. Aí sim. eu ficava, tal. Esse aqui, livro vermelho dos pensamentos do Eulor. Isso aqui tá engraçado. Aí eu levava. Esse Luiz Fernando Veríssimo, desse analista de Bagé, parece bom. Aí eu levava. Mas eu olhava, 20, 30, aí escolhi o meu. Acho que isso que ajuda, né? Porque escolher livro é meio como escolher amigo. Você conhece, conversa um pouco, vê se bate o santo ali, né? Aí, É isso mesmo. e aí você vai achando sua turma, né? Gostar de literatura não é gostar de todo mundo. É muito difícil você gostar de todo mundo, né? Sim, sim. É difícil, lá, o cara que gosta da Clarice e do Guimarães Rosa. É difícil. E do Machado de Assis. Sim. São três ótimos, tudo bem, mas eu, por exemplo, vou gostar mais do Machado, depois do Guimarães, depois da Clarice. Então, né? E às vezes tem na escola uma exigência assim de você gostar da alta literatura. Né? Parece que gostar do Paulo Coelho, o cara que você gosta mesmo é o Sidney e fica feliz com isso, né?
O que já é bom, porque você se capacita sim. a ler, a entender, a, a acompanhar a construção de uma história, né? Já é uma vitória. E é um direito do leitor gostar ou não gostar, né? É, A gente não tem obrigação de, só porque leu, tem que gostar daquele livro que leu. É um direito da gente poder fazer as escolhas, né? a gente tem que ter direito de abandonar livro no meio também, sabe? E, sim. Às vezes tem livro que você. Lá na escola, em sala de aula, o aluno vinha nessa proposta de leitura de fruição, eles vinham, não gostei da história. E aí eu dizia, você tem que me trazer um argumento convincente para me dizer que não gostou, ou se é só uma preguiça de tentar fazer a leitura, né? Aí quando eles vinham com muito pouco feito, assim, leu muito pouco Ah, da obra, olha, lê até essa página aqui, se você não gostar, eu deixo você abandonar. Era difícil eles não gostarem, né? Porque a escola pensa no repertório, até para faixa etária, né? Então, por exemplo, no quinto ano que tem literatura fantástica, tem uma série de livros de literatura fantástica. Os seus livros do Nonô Descobre o Espelho têm uma relação com o conteúdo, mas é para a faixa etária deles. Então, eu acho que a gente também conhecendo o que cada um gosta, é o que você falou, aí é buscar um gosto que nos agrade para continuar a fazer a leitura do gênero, né? eu lembro o José Mindlin, que foi um bibliófilo, bacanérrimo e tal. Uma vez eu até levei ele aí para Santos, entrevistei no Sesc, encheu o Sesc, o teatro, 500 pessoas, foi bárbaro. Teve uma época que eu levava uns em Santos, no Sesc, para falar. Uhum. O Veríssimo foi, o Mindlin, Mino Carta, era, né, Marcelo Rubens Paiva, Fernanda Young, era divertido, chamava Terceiras Terças. Quando o Mindlin foi, eu lembro que falou que ele, assim, ele dava 30, 40 páginas para um livro. Se não conquistasse ele até 30, 40, aí não dava mesmo. Com algumas exceções. Né? Por exemplo, o Grande Sertão Veredas, você tem que pagar um pedágio mais alto mesmo, mas depois vale a pena porque é um livro espetacular, nacional. Mas ele dava esse tempo. Páginas é o limite. Tem alguns outros. O Nome da Rosa. O Nome da Rosa precisa de umas 100 páginas para você gostar mesmo. Né? É verdade, é verdade. Olha, perguntaram sobre coautoria, que aqui no Brasil isso não é disseminado, pediram para você comentar sobre coautoria. É uma coisa bem rara, né? No Brasil e no mundo, assim. No Brasil, pior ainda. É, Mas no mundo não tem muito livro escrito em grupo, Coisa estranha, né? Tem um culto à individualidade, ou que a literatura seja ah, um espelho da alma atormentada e tal. Eu gosto muito de escrever em dupla, ser muito roteiro em dupla, né, roteiro de cinema. E pelo menos metade dos meus livros são em dupla também, com o Marcos Aurélio Spumenta. E eu acho muito bom, muito divertido escrever em dupla. Talvez por eu e o Marcos sermos jornalistas, dá mais certo, né? Porque a gente está acostumado a ter o texto mexido por outro, a escutar palpite de outra pessoa e tal. Né? Então é um ego mais domado. Assim. Mas me parece muito bom e, para mim, me empurra muito. Sabe, se eu escrever sozinho, eu acho que eu teria escrito muito menos livros do que eu escrevi. que legal. Você falou de roteiro, você também é roteirista e você tem uma preferência aí entre escrever os livros ou produzir os roteiros? Escrever livro é muito melhor, né? Mais divertido. Eu sou meu próprio chefe, não tenho que obedecer a um orçamento. Né? Se eu quiser um elefante na cena, eu ponho, sem problema. No cinema, não dá. Agora, por exemplo, nesse livro que eu estou fazendo, o Super Zé, eu tenho um cara que voa. Né? No cinema, isso custaria uma fortuna. Não ia dar muito certo. Né? Daí, no livro, ele voa, fácil, tranquilo.
Então, E o processo de criação para o roteiro, ele é semelhante ao processo de criação do livro, no seu caso, ou ele é diferente? é diferente. Primeiro, que no roteiro geralmente você obedece a alguém, né? O produtor, o diretor. Então você tem que obedecer essa pessoa. Tem esse limite orçamentário que na literatura não tem, né? Na literatura todo mundo pode fazer superprodução. É ótimo. Mas o jeito é diferente, porque o roteiro você tem que pensar em imagem e traduzir em palavras, né? O livro não. O livro você pensa em palavras e escreve em palavras. Já é a coisa em si. O roteiro não. O roteiro é só a promessa da história, né? Do filme. Vai ficar tudo íntimo. Porque quando o diretor vai ser diferente, o diretor de fotografia vai ver de um jeito diferente, o, o diretor de arte vai arrumar objetos e roupas que você não imaginava. Os atores vão falar de um modo diferente e o editor vai editar de outra forma. O que eu acho divertido, eu acho um trabalho em grupo bacana, empresas ótimas. Eu gosto, sim, não acho horrível. Mas a literatura é melhor, é mais divertida. Só é mais mal remunerada. É, a gente fica. A minha pergunta sobre essa questão dos roteiros é porque hoje também faz parte, dentro do contexto escolar, as crianças fazerem produção de vídeo, né? Mexer com audiovisual e E às vezes elas se espantam quando a gente diz a necessidade de você construir um roteiro, de você ter um planejamento daquilo que não é só ligar a câmera e sair filmando, né? Você tem um planejamento e tem uma história para ser contada que tem que ser pensada sobre isso, né? Não, faz toda a diferença do mundo, né? Você filmar, mesmo documentário, tudo precisa de roteiro, né? Senão você se perde totalmente e fica muito pior. O roteiro é como uma viagem, né? Se você sabe por onde você vai, é Sim. melhor, né? Se você não sabe, Olha, uma pergunta. Pode falar, desculpa. não, se você não sabe, você acaba indo parar onde não quer, né? Na maioria das vezes. Claro que pode, vez ou outra, achar um lugar maravilhoso, mas é muito raro, né? É, sempre para escrever, seja o roteiro ou um livro ou um texto literário, você precisa planejar minimamente ali para saber aonde você quer chegar, mesmo que isso mude, né? Temos um comentário aqui, Toreiro, como discutir com os adolescentes livros que são obras clássicas, que quando escritas traziam vários elementos, hoje extensamente discutidos, como racismo, por exemplo. Como ir contra as palavras dali? Estava até num dilema numa obra do Monteiro Lobato, né, de História de Tia Anastácia, em que o vocabulário que ele usa hoje, a gente tem que repensar como é que a gente aborda isso com as crianças. Como é isso para você? Eu acho que tem que ser honesto, né? Falar, se o cara tem um viés racista, você tem que falar. Não, ele era genial, mas ele, naquele tempo, era um pensamento vigente e ele, claro que tinha gente que não era racista e tal, mas para que ele era mesmo. Também em relação a piras, né? E aí tem a história do Jeca Tatu. Isso no final ele mudou bastante de opinião, né? No final da vida ficou bem diferente. Em relação aos negros, acho que não teve não, uma mudança. Acho que ele foi ruim, não conseguiu É, isso mesmo. Acho que tem que explicar, tem que falar mesmo, né? Qualidades e defeitos e tal. E isso faz com que a obra dele envelheça um pouco mesmo, mas ele continua sendo brilhante, genial. Fez uma. A Emília talvez seja a melhor personagem feminina da literatura brasileira, né? Eu acho que, mesmo assim, ele vale muito a pena ser lido, é um cara brilhante. Mas acho que é assim, e falar, dar o nome certo para a coisa. Se é racismo, é racismo mesmo.
que Monteiro Lobato é um deles. A gente tem aí vários autores que a gente usa ainda hoje, mas que eles não são contemporâneos a nós, né? Então, eu acho que o cuidado também, conhecer a obra antes de ofertar isso para criança ou para adolescente é muito importante, né? Ah, sim, né? Tem que ler, tem que saber direito, tem que circunstancializar, não sei se existe essa palavra, mas tem que explicar Eu como. também, eu não sei, mas eu acho que tá valendo. Oi? Acho que é criar mesmo essa circunstância. Você falou se conhece essa palavra, eu falei, eu não sei, mas acho que está valendo. Porque tem que explicar, né? Quando que ele escreveu, o porquê, como ele pensava. Acho que ajuda muito isso. Criar esse contexto, eu penso que é isso. A gente tem que conhecer a obra que vai ofertar, que vai. Isso acho que dentro de casa e principalmente dentro da escola. Não dá para a gente oferecer livros para os nossos alunos, para as nossas crianças, sem que a gente conheça a obra verdadeiramente, né? Não é só saber o resumo, saber do que se trata, a gente tem que ter lido para poder fazer apontamentos que sejam relevantes. São autores consagrados, que a gente precisa, é importante eles estarem ali, principalmente no caso do Monteiro Lobato, que é o que você falou, a Emília, ela é um personagem que ele é muito atemporal, mas tem questões que a gente precisa discutir num outro lugar, assim, né? De uma outra forma, porque a visão, até o vocabulário, não só de vocabulário, mas nossa visão para É, comportamentos muda também, né? mudou bastante. Algumas coisas. O Monteiro Lobato, ele era um cara muito à frente do tempo dele, em várias coisas, né? Ele era um nietzscheano, brilhante e tal, né? Moderno, com pensamento sobre livros mesmo, muito novos para a época, sobre economia. É um cara que pensava em tudo, era um sujeito interessante. E o racismo é mesmo um defeito, tem que falar, e é um defeito grave, né? Mas que, Sim, se você pensar bem, que ele é um cara de fazenda, rico, entendeu? Você entende, né? Não que justifique, mas você explica o racismo. sim, E acho que não pode. é dentro do contexto onde ele está inserido. E é de direita, o Ezra Pound é um dos maiores poetas da história da literatura, e é de direita. Né? Acho que tem que se levar em consideração isso, não é para desprezar, né? Ah, mas tem que entender um pouco a época do sujeito. Né? Às vezes não dá Muito mesmo. bom. Confesso que às vezes você vê, sei lá, filmes nazistas maravilhosos, né? Mas é tão desagradável, né? Metrópolis é um filme lindo, espetacular, mas a ideologia é tão terrível que você não consegue ver. Às vezes acontece, né? Às vezes a ideologia transborda e aí você desiste mesmo. É isso mesmo. Tem mais gente comentando. Muitas pessoas estão dizendo aqui que aprenderam a gostar de ler com Monteiro Lobato. Isso é um fato mesmo. Todos, sou dessa geração também. Mas a nossa visão de mundo era outra. Isso também não é demérito, né? Ele não deixa de ser um excelente escritor, mas para a gente fazer escolhas para as crianças é importante a gente refletir sobre esses assuntos, né? Aham. Toreiro, a gente está chegando aí nos nossos minutos finais. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer imensamente pela tua disponibilidade, por esse bate-papo, por essa conversa deliciosa, que para mim, particularmente, é um deleite. Obrigada por me apresentar, Matias, que ficou indo e vindo, mas muito bem-vindo. E para a gente encerrar, eu queria que você desse alguma. Eu não vou dizer para você. Acho que travou.
É. Travou Travou? muito aqui. Vou Não estou retomar então. escutando. Eu queria que você desse uma dica para as crianças, Travou bastante, é. porque Eu não escutava. eu vou voltar. Eu acredito que nesse período de isolamento, as crianças são as que mais estão sentindo essa necessidade de ficar dentro de casa, de não interagir com os É. próprios colegas, que reverbera nos alunos, nos adultos, mas as crianças são as que sentem mais esse distanciamento, né? Aham. Eu queria que você desse uma dica para as crianças, para os nossos alunos, para as crianças, para os filhos de quem está assistindo. Se você tem alguma dica para usar o momento de escrita e de leitura também como uma forma de distração e de passatempo prazeroso para esses dias que são tão longos. Eu acho que o mais importante é ele ah, ler o que quiser, né? Em vez de obrigar assim a ler o Truman Capote, deixar ele escolher, ler o que ele tem vontade, né? Ele descobrir o gosto dele mesmo. Acho que isso ajuda bastante a gente não atrapalhar, dar as várias opções possíveis e transformar em prazer mesmo, né? Não pensar que é uma desvantagem. A quarentena pode ser uma vantagem. Acho que eu nunca convivi tanto tempo com o Matias e ele nunca ficou tanto tempo em casa e a gente fez coisas diferentes, jogos diferentes e transformou a sala agora num castelo, né? Vai se ressignificando os móveis, né? É, então acho que tem que tentar inverter um pouco isso, ver como uma grande chance, uma chance de ler coisas que você nunca leu, aqueles livros que a sua tia deu, que você nunca leu, agora você vai ler e descobre que são sensacionais e tal. Acho que uma saída boa é inverter, né? A coisa não é um problema, ela é uma solução. Tipo no Uno, que alguém tá com uma carta e uma e outra pessoa joga mais E quatro. a outra é uma boa, então. Porque a Boa. pessoa não tem. Toreiro, muito É, obrigada. Que o Matias deu um exemplo que às vezes o cara joga uma carta ruim para você e você E tem o uma cara carta e ele é acaba isso aí. comprando o dobrado. Quer dizer, O que é ruim para o outro vai ser bom para a é gente. o Muito recurso, né? obrigada Mais ou por menos essa assim. tarde deliciosa. É, quando você estiver em Santos e puder ir lá na escola, você é muito bem-vindo, viu? Bem, Por você vai lá, favor. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Um beijo grande. né? A Renata, Tchau. mãe do Matheus. Docinho, muito obrigada. Em nome da escola.